uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte, não só o Vejam Só, mas curte se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, curte o estudo da teologia. Obrigado pela parceria, seja muito bem-vindo. A nossa oração é que o programa edifique a sua vida, tá bom? Já deixo aqui para você, bem rapidinho, meu perfil no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, e já vai aparecer aqui para você também as redes sociais do Vejam Só, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Pode chegar por lá, se inscreva no canal, ative as notificações. Lá no YouTube, além de acompanhar os programas novos que nós temos produzido, você tem uma playlist ali com os melhores Vejam Só da história, tá bom? Tem muita coisa legal para você assistir por lá e, além disso, você consegue acompanhar também as nossas gravações ao vivo. Mas isso é um privilégio para quem está inscrito no canal e ativou as notificações, porque daí você vai receber a mensagem, vai clicar e vai acompanhar o Vejam Só. Aí pode assistir o programa, interagir pelo site, chega por lá que eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa bacana para você curtir, tá bom? Além disso, plataformas de áudio, é só nos procurar que você consegue ouvir o Vejam Só naquele formato podcast, tá bom? Então, escolha aí aquela plataforma que você já utiliza, que tem no seu celular, busca pelo Vejam Só e vai curtir o nosso conteúdo, tá bom? Velocidade máxima. Já vou apresentar os meus convidados, porque hoje eu quero aproveitar demais a nossa conversa. E hoje eu vou aproveitar mesmo, porque aqui nos bastidores eu fui desafiado. Mas daqui a pouco eu conto essa história. Primeiro eu vou apresentar os meus convidados. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios, Reverendo Samuel Ribeiro, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Cruvinel. É uma alegria estar aqui, né? Alegria de debater esse tema, um tema tão amoroso, né? A gente vai falar muito de amor hoje. Um tema gostoso da gente conversar com amigos queridos, irmãos Sim. em Cristo. O mais importante é isso. Vai poder ter uma boa conversa aqui e debater sobre esse tema que é tão importante e tem sido rediscutido, né? Acho que de uns 15 anos para cá, voltou-se a discutir essa expressão, né? Deus ama todo mundo ou não? Porque até então não se discutia tanto. Verdade. Fico muito feliz com o aceite do irmão, é sempre um privilégio recebê-lo aqui. Mas para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, fica aqui pertinho, no bairro de Pinheiros, ali na rua Arthur de Azevedo, 1007. Nós temos cultos pela manhã, às 9h30, depois da escola dominical às 11 horas. Temos também cultos vespertinos, né, às 18h30. Aparece lá, vai ser uma alegria recebê-lo. Que bênção. Aí o convite feito para você também, o contato que o reverendo Samuel disponibilizou já apareceu para você e fica à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você ter acesso. E nós recebemos aqui também ele que, rapaz, parceiro é pouco, ele é sócio do Vejam Só, pastor Roberto Cruvinel. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Graça e paz, meu querido. E hoje, depois da sua provocação aqui nos bastidores, eu vou entrar no debate também. Tá bom. Bom, primeiro, como eu faço sempre, Reirene tu queria, a paz do Senhor em grego bíblico, a você que abrilhanta a programação nos dando o privilégio da sua audiência. Me sinto privilegiado de estar com meu amigo, reverendo Samuel, que já no nome já está dizendo que Deus o ouve, né? Deus o ouve. De estar com meu amigo Zeca. O Zeca disse, pessoal, que os dois seriam contra mim. Eu vim para cá, ouvi alguém dizer que tinha que ter sangue nesse debate. O que eu fiz, irmãos? Eu curvei a cabeça e orei, Senhor, um sozinho com Deus é maioria. Me ajuda. E fui orando. E Deus vai dando graça. Vai dar graça. É tão verdade que o pessoal já foi brotando aqui no estúdio, que só vê as cabecinhas aparecendo assim, pra ver. A expectativa tá grande. Mas, como eu sempre digo, eu sou menor dos meus irmãos, não é? E eu acredito que nós vamos aprender junto de forma amorosa aqui, não é? E aqui sem nenhuma ironia, só para provocar o seu riso, irmão, não é? Porque você não é nenhum xiste, não. Agora, eu quero mandar um abraço hoje. Quero mandar um abraço para as igrejas onde eu congrego. Eu sou pastor em 2 denominações, não é? Eu sou pastor da Assembleia de Deus. As pessoas perguntam, sou pastor da Assembleia de Deus Ministério IEB, em Barueri, ali no Parque dos Camargos,
não é? E também sou pastor da Tua Graça e Vida em Arujá. Alguém pergunta, pastor, mas como é que pode ser membro de 2 denominações? Tem gente que não é bem-vinda na sua casa, eu sou bem-vindo em 2. Seja louvado o Senhor por isso, viu? Bom tá aqui, viu? Amém. A alegria é nossa em recebê-lo, Cruvinel. É de verdade, de coração. O irmão é um querido. Sei. Sempre que vem... Primeiro você bate, depois você assopra, tá certo. Não é assim, Reverendo Samuel? Ele bate... Então, mas todo debate é sempre... O que eu vou é sempre 2 contra 1. lá, tá eu sou vendo? sempre minoria. Hoje Olha eu tô lá, mais... Não é verdade, não. Da Não, outra não, vez, é verdade. outra vez foi o reverendo Lucas e você contra mim. E ele ainda falou que da última vez que ele debateu aí uma rádio famosa, aí você que estava mediando aqui, ele falou, o Cruvinel me apertou. Olha, eu vou te contar uma história. Num outro debate, ficavam um mandando pro outro mensagem de texto no intervalo. Tá bom. Pra se ajudar, ué. Cruvinel, antes da gente entrar no debate aqui, só mais um recadinho que eu sei que todo mundo que assiste gosta demais. Sim. A turma vê você falando grego, desfilando no grego. Hoje vamos pro grego. Tem muita gente que quer estudar com você. Tem como? Tem como. Você pode estudar no conforto da sua casa. Não somente o texto grego, mas escatologia dispensacionalista, em que pese os irmãos que são reformados. Escatologia dispensacionalista também online. O curso de pneumatologia na evidência dos dons espirituais também, que pese os sensacionistas. Quer estudar comigo? Me manda a palavra cursos no meu WhatsApp, que é o 11 96766 5787. 11 96766 5787. E hoje, só no xiste, eu vou dizer ao meu amigo Zeca para ele entrar na unção do riso. Recebe aí. É brincadeira, não creio nisso não, viu? O homem tá demais. Hoje eu não creio nisso não, viu, Samuel? Não creio não. Hoje ele veio demais. Muito bom, ó. Então, os contatos que o Cruvinel disponibilizou, inclusive, já estão salvos para você lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você poder ter acesso também e obviamente, poder estudar com o nosso irmão, que é uma das referências, principalmente quando a gente fala na questão do grego bíblico também, tá bom? Chega por lá, vai ser benção. Bom, meus irmãos, vamos entrar na nossa conversa e o que a gente quer falar então hoje, o reverendo Samuel, inclusive, já adiantou aqui, é sobre o amor de Deus. A pergunta é, Deus ama a todos ou tem um amor especial, diferente pelos eleitos? Samuel vai responder, depois o pastor Cruvinel. E aí nós vamos conseguir aprofundar aqui as linhas que eles vão defender. Então, vamos lá, reverendo Samuel, a palavra está com o irmão. Eu vou defender, óbvio, que Deus ama os seus eleitos e pretendo me ater à literatura joanina. É algo que eu tenho buscado fazer. Por quê? Porque João 3,16 é o versículo de saída, né? O versículo base aí que muitos usam para defender que Deus ama a todos. Então, eu caminho na literatura joanina, tanto no Evangelho como nas cartas, para mostrar que há, sim, uma distinção e que Deus ama os seus eleitos, não todo mundo. E na nossa pergunta, inclusive, tem uma pegadinha ali que fala de um amor especial. Na sua visão, inclusive, ama só os eleitos. Somos eleitos, isso. Rapaz. Uau! Vamos lá, quero te ouvir, É um pouco diferente do que está escrito lá, né? Olha, está escrito, ó, Deus ama todos os seres humanos igualmente ou tem um amor especial pelos eleitos. O reverendo Samuel já fez uma distinção só pelos eleitos. Exatamente. Então, ele não ama. Então, vamos lá. Então, eu vou dar o texto bíblico, e é exatamente o que o reverendo Samuel colocou. Evangelion Katai Ioannes, Evangelho de João, porque São João é de origem romana. Versão fiel, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está dizendo os eleitos que creem. Na versão atualizada, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto grego, hutos gar, egapsen hoseos ton cosmon. E o texto, a palavra amor, em que pese, nós temos 4 palavras gregas para amor, não é? Phileo, storge, eros e agape. Inclusive, dizem que agape é o amor de Deus, mas é um equívoco de entendimento, porque a palavra agape pode ser aplicada intercambiavelmente, inclusive com incesto, né? No Antigo Testamento, na Septuaginta, usa-se a palavra, uma variação de agapau também. Mas egapsen aqui é um verbo indicativo auristo na terceira pessoa do singular de agapau. E aí entendeu o que é um auristo. Um auristo é uma forma aspectual e temporal do verbo grego antigo, que expressa, olha, ação pura, sem determinação quanto à duração do processo ou ação ou ao seu acabamento. E aí o texto diz claramente, Deus amou o mundo.
Será que essa palavra, a palavra cosmo, ou no caso aqui que está no acusativo, né, do dominativo cosmos, que é mundo, se refere somente aos eleitos? Eu acredito, reverendo Samuel, que não existe substância exegética e teológica para dizer que Deus ama somente os eleitos. E existem alguns textos, não só na literatura joanina, não só no Evangelho de João e nas cartas, mas em todo texto, inclusive no Novo Testamento, que Deus ama a todas as pessoas. Foi? É porque a dele foi curta, eu seria indelicado se continuasse. Rapaz, aí sim. Então, tá bom, tá bom. Eu até acho que falei demais, perdoa, meu amigo. Não, fica tranquilo, Gostei de tá ver. entre amigos aqui. Gostei de ver. Boa, é isso aí. Porque ele citou o primeiro texto, eu fiquei no primeiro texto para depois ir para os outros. Na primeira fala, apresentei as armas, né? Depois a gente vai... Mas você vai atirar? Não, vou não. Ô, irmãos, orem por mim. Orem pelo servo de Deus aqui. Os dois já começaram o negócio aqui assim, ó. Eu não falei nada, eu tô quieto. Vamos lá, Samuel. Ó, o Cruvinel já foi lá no texto de João 3,16, já apresentou ali as questões, inclusive foi enfático em dizer que, se você analisar exegeticamente, não vai conseguir defender a sua tese. Então, vou devolver a palavra ao irmão. João, ele tem algumas expressões que ele gosta muito de repetir, né? Eu sou, por exemplo, ele tem aquela série de debates sobre eu sou, né? Claro, fazendo menção clara a como Deus é chamado no Antigo Testamento. A palavra verdade repete-se várias vezes nos escritos de João. E a palavra mundo também. Claro, é uma palavra polissêmica, é uma palavra que, de acordo com o contexto, essa palavra ela tem significados, não significados, aplicações, mas João ele usa muito a palavra mundo. E sempre, quando a gente vê, falando do mundo, ainda não vou falar do amor, a gente vê ele tratando sobre a questão de nações. Ele é o último evangelho a ser escrito. Ele é um evangelho já na década de 90 para 95. Ele tem discussões que os outros evangelistas não têm, apesar que Mateus ele já enfatiza que a salvação é também para os gentios, e ele abre com a genealogia de Jesus com mulheres gentílicas, ele conclui com a grande comissão. Então, é um evangelho escrito para judeus, mas que ensina esses judeus que o evangelho é para o mundo inteiro, e não apenas para a nação de Israel, que o próprio Paulo faz em Gálatas. Mas voltando para João, João ele tem essa mesma preocupação, mas é interessante que, por exemplo, mesmo João que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, é um João que ele usa a palavra mundo no mesmo debate, mas para aplicações diferentes. Eu não entendo, à luz do que nós vemos em João 3, não estou falando só do 16, ele não está falando de todo mundo. Por exemplo, o verso 15, se nós olharmos, ele vai dizer o seguinte: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, a gente já vai perceber que ele tem esse pensamento de que esse amor, por mais que nós tenhamos a palavra cosmos aqui, mundo, ele se refere às nações, mas que esse amor ele é específico para os seus eleitos, para aqueles que crerão. João 6, ele caminha no mesmo sentido, verso 36 a 44. Ele vai falar sobre isso, que só irá crer aquele que o Pai enviar até ele. E o próprio João 3,36, ele vai chegar e vai nos falar que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, ou seja, Deus não ama aquela pessoa, por quê? Porque a ira não apenas está, ela permanece sobre aquele. O próprio João 3, 17 e 18 também, ele vai falar que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Aquele que crê não será condenado, o que não crê já está condenado. Então, todo o pensamento de João é algo que o já e ainda não, né? É algo que na eternidade já foi decretado pelo Senhor e que está se desenrolando na história. A própria conversa que abre o capítulo 3 entre Jesus e Nicodemos deixa claro isso, que nem todos serão transformados e nem todos entenderão esse amor. Por quê? Porque para entender de coisas espirituais é necessário nascer de novo. Então, toda a construção de João é olhando para um público específico. Eu gostaria hoje, no programa de hoje, mostrar outros textos no Evangelho e outros textos também, por exemplo, na primeira carta, onde esse pensamento ele fica muito claro, de que há um grupo específico, por mais que se fale da palavra nações, há um grupo específico entre as nações que são aqueles que são alvos, são objetos do amor de Deus. Glória a Deus. E aí, Cruvinel? O texto diz, Deus ama todos os seres humanos igualmente, eu tenho amor especial pelos eleitos. O reverendo Samuel fez uma distinção clara e correta sobre a possibilidade de ser salvo. E aqui não estou nem falando de predestinação ou presciência, mas nós vamos entrar nesse assunto com toda certeza, né? Eu estou da eleição condicional e incondicional. Eu não defendo
a eleição incondicional, né? Eu defendo a questão condicional. Mas o tema não é essa questão da salvação, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. O ato de amar não quer dizer que seja necessário salvar. Aliás, eu vou até defender aqui Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esta questão, ela é clara que Deus amou o mundo. Se você interpretar a palavra cosmos como nações, ora, são seres humanos. É óbvio que a palavra mundo é polissêmica, sem dúvida, como outras palavras, pistes, entre tantas outras, baptismos. Ela depende. Quando você fala de polissemia lexical, você está dizendo que aquela palavra tem um sentido específico dentro do enunciado, dentro da frase. Agora, qual outra forma que eu vou entender o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou todas as nações. Deus amou todos os seres humanos. A Bíblia não dá margem nesse sentido para os eleitos. É óbvio que o contexto vai mostrando, inclusive versículo 15, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas essa não é a chave, o mote do debate. O debate é Deus ama todo mundo? Ama. Quem aceitará Cristo será salvo. Quer ver? 1 de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação, não é? Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos eleitos aqui, não somente pelo irmão Zeca, pelo reverendo Samuel, por pastor Cruvinel, pelo seu crente abençoado, mas ainda pelo do mundo inteiro. Aqui ele faz uma distinção de um grupo e amplia para o mundo inteiro. 1 de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, inclusive tem uma versão que diz nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Romanos, Paulo, mostra isso no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o quê? O seu amor ou a sua escolha? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor é provado antes de eu ser eleito. Ou, quando eu falo eleito no sentido da visão calvinista, aqui, em que pese eu não estou entrando em juízo de valores, não eu não sou calvinista, tampouco arminiano, sou soberanista, faço avaliação teológica pela fonte, não pela linha de pensamento, porque equivaleria a usar o óculos de um camarada que morreu há 400 e 500 anos atrás. Então, eu tenho uma dificuldade com isso aí. Não é? Seria ler a Bíblia pelas lentes embaçadas do dogmatismo, não é? Mas se eu pegar o texto, Deus prova o seu próprio amor, aí versão atualizada, a palavra próprio não está no texto grego, não é? Então foi uma inserção aqui de uma tradução de quebrança dinâmica. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Quer dizer, ele provou o amor quando eu era um pecador. Olha isso, Deus amou o mundo. Deus ama, queridos, a todos igualmente. Agora, aqueles que receberem a Cristo serão salvos, porque não é discussão do debate aqui se o resultado da rejeição ou da aceitação do sacrifício de Cristo, mas se Deus ama todos os seres humanos. Inclusive, o reverendo Samuel fez uma distinção ainda até fora do tema que está ali. Ele foi mais restrito, mas pelo que eu entendi, na sua visão, inclusive o amor está intimamente ligado ao plano de salvação. Está, por isso que eu atrelei aos eleitos. Falou da ira, né? Porque aqueles que são amados por Deus e aqueles que estão sobre a ira de Deus. Há dois grupos para nós calvinistas, é só essa distinção que eu estou fazendo. Ainda sobre o que foi citado, todos os textos que o pastor Cruvinel ele cita são escritos para a igreja. Todos eles. Por exemplo, Deus prova o seu amor para conosco. Conosco quem? A igreja do Senhor. Paulo está escrevendo para leitores que são crentes. Por isso que eu citei Nicodemos. Nicodemos, Jesus conversando com Nicodemos, que é o que abre o capítulo 3, ele vai deixar muito claro. Só entende coisas espirituais aqueles que são espirituais. Então, um ateu pode saber a Bíblia de cor. Ele não vai ser necessariamente transformado por causa disso. Então, o texto de João, até da propiciação pelos nossos pecados, do mundo inteiro, ele está abrindo escopo, não é apenas para aquela igreja que ele escreve, mas para a igreja no mundo inteiro. Eu não tenho dificuldade em crer que Deus ama as nações. Agora, não quer dizer que ele ama cada indivíduo daquela nação.
Porque volto a dizer, o mesmo João que escreve Deus amou o mundo de tal maneira, e ele usa essa expressão também na carta, eu pretendo até mostrar hoje, ele usa exatamente a mesma expressão na primeira carta. O mesmo João que diz isso, ele diz o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, esse João, ele tem o uso dessa palavra, uma das palavras que ele gosta de usar, quem conviver com o pastor Cruvinel comigo ou com você, Zeca, vai entender que tem palavras que a gente gosta de repetir nos sermões, expressões, enfim. Mas é importante perceber isso. Esse João, ele tem esse uso da palavra, mas ele está discutindo uma perspectiva que para um judeu é importante. O judeu entendia que o evangelho era só para ele. O judeu entendia, e esse é o grande erro do judaísmo, ele entendia que ele não deveria pregar sobre Deus a outros povos. E todas as ordenanças que Deus dá aos judeus, ele dá pensando naquela promessa de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos isso muito claro. João, ele decide quebrar com essa questão ele decide quebrar com essa questão de somente um povo para mostrar que são todas as nações. Disso eu não vou discordar com o pastor Cruvinel, que de fato ele ama todas as nações. Agora, ele não ama todos os indivíduos que estão nessas nações. Eu até vejo uma figura de linguagem. O reverendo Samuel é professor, inclusive, né? Não sei se leciona hermenêutica, mas na hermenêutica existem figuras de linguagem que a parte pelo todo. Por exemplo, meus pés correm para a queda, são só os pés. Olha, não consultei carne nem sangue, é um bife e uma bolsa de transfusão. É óbvio, são figuras de linguagem. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. A palavra mundo, no sentido polissêmico, aí, vou traduzir em miúdos. O significado desta palavra dentro da frase está falando de sistema pecaminoso desse mundo. Então, é óbvio, quando Jesus diz assim, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Qual morto que é literal e qual morto que é figurado ali? Então, você analisa cada texto dentro do seu contexto. Óbvio, esse texto que foi citado aí, não ameis o mundo, que no mundo equivale a você pegar a palavra mundo numa concordância e tentar fazer um estudo bíblico, vai tirar uma coxa de retalhos. Qual é a referência real? Então, a referência real do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, no auristo, tem uma referência real? Tem sim. Onde? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O que é a referência real? O que é a referência verbal? O verbal é aquela que você usa a mesma palavra, não necessariamente com o mesmo significado, com a mesma tem uma aplicação peculiar dentro do texto. Mas a referência real é aquela que tem relação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está pontuando duas coisas, que ele ama a todos, mas salvação é só para quem acredita, só para quem crê e recebe a Cristo como seu Salvador. E aí a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, mostra o sentimento de Deus, que não é um sentimento de separação, mas é um sentimento amoroso, que quando ele diz, o qual deseja que todos, irmão Zeca, sejam salvos, que todos alcancem, né, a salvação. A palavra todos é o quê? Me exclua alguma coisa, querido irmão, você que está me assistindo aqui, pensando comigo, reverendo Samuel, me ajuda aqui, não é? Como eu posso entender aqui, como eu posso desassociar esse texto, ou qual é a forma diferente, e como o irmão Samuel é meu amigo, nós somos crentes juntos, eu não vou usar de nenhum expediente deselegante aqui, mas a palavra todos, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se esse texto é inspirado, como eu creio que há até o pneustos aqui, inspiração divina, como é que eu entendo todos relacionando a eleição? Quer dizer, ele só ama os eleitos, é difícil. A meu juízo, aí eu gostaria de ouvi-lo. Então, vamos lá, Samuel. Eu estou tentando fugir de Paulo, tá? Mas vamos voltar. Não fuja não, está na Bíblia, querido. Tá, não, mas é porque eu entendo que a gente tem que olhar o autor João. Por quê? Porque é João que escreve 3,16. É João que escreve. Mas eu pergunto, não é o mesmo Espírito que inspirou os dois textos? Ok, mas... Perdoa, não vou mais interromper o senhor. Não, mas a discussão, quando o João está discutindo esse termo mundo, porque esse é um princípio da reforma, o texto ele interpreta a si mesmo, a não ser que
resta alguma dúvida, você tem que recorrer a outros textos. Por isso eu recorro à literatura joanina. Voltando a Timóteo, para não ficar sem resposta, o contexto do capítulo 2 já deixa bem claro já. A palavra todos é usada várias vezes. Por exemplo, devemos interceder em ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós vamos ver lá grupos distintos, pessoas específicas, homens, mulheres. O sentido de todo é completude aqui. Então, a questão de que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, não quer dizer necessariamente que são todas as pessoas. Ele está se referindo todo no sentido aqui de completude. Pelo menos eu isso... peço, venha ao irmão, me permita uma parte, me permite? Não, claro. Peço, venha ao irmão. Se eu pedir 10, vem, eu vou dar as 10. Não Eu também vou, você sabe disso, querido amigo. Mas não é incoerência, irmão, porque, veja, é o mesmo Espírito que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito que inspirou todos os textos de João, de Paulo, e aí todos os homens sejam salvos. Embora nesse mesmo texto as nações orem por todos, a questão não é de intercessão, está falando de salvação. A Bíblia diz aqui que ele quer que todos sejam salvos. Como eu posso entender que esse todos não é todos? Que a palavra, por exemplo, como você disser, este homem, não, esse aqui não é homem, é outra coisa. Essa mulher, não é mulher, é outra coisa. Como é que eu entendo a palavra todos sem ser todos de verdade? Nesse texto. A interpretação que alguns vão dar que são todos os tipos, né? Todos os tipos de homens. Mas não há um problema em você pensar, por exemplo, que Deus, por meio da sua graça, não a graça especial que é salvífica, mas a graça comum, e tendo o homem a imagem de Deus, ele ter benevolência com esses homens. A questão é que, de forma prática, os dois lados, eu e o senhor, nós cremos que Deus ele só salva aqueles que ele elegeu. Se por presciência, se por predestinação, ele, de forma condicional e incondicional, ele só vai salvar aquele grupo específico. Então, assim, o texto aqui, a minha leitura é todos os tipos de homens. É a mesma leitura do texto lá de Pedro, de 1 Pedro 3,9. Você vai olhar lá, você vê que o próprio texto se explica, o próprio Romanos 10. Ele dá a oportunidade de arrependimento. Então você vai ver todos eles, o texto ele se explica. Agora, João, ele tem uma... Ele explica o que ele quer dizer em João 3. É como se ele estivesse abrindo os capítulos iniciais com uma introdução e ele começa a aplicar esses conceitos. Por exemplo, nós temos João 13, verso de número 1. Eu brinquei antes, eu falei assim, teve um texto que ele moderou um debate para mim, ele gostou do texto. Fala qual era mesmo? João 13, verso 1. João 13, vamos lá. Como havia amado os seus... Eu vou esperar o senhor abrir, desculpa. Não, fica tranquilo, eu vou ouvir do senhor. Como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vemos aqui que ele começa a delimitar quem é objeto do seu amor. João, ele já está fazendo isso no capítulo 6, ele está fazendo isso no capítulo 10, quando ele fala do seu rebanho, que eles conhecem a sua voz, ele conhece o seu rebanho. João já está delimitando, mas quando chega em João 13, verso 1, ele delimita ainda mais, ele diz, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você pegar depois o João 14, ele vai continuar aprofundando esse pensamento quando ele fala assim no verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí o verso 21 ele aprofunda mais. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O verso 23 ele continua ainda nesse debate, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, capítulo 13 e capítulo 14, João finalmente, antes ele está dando ilustrações sobre a questão do bom pastor que dá vida pelo seu rebanho, a questão da videira e tudo mais, mas no capítulo 13 e 4 ele chega ao ápice do seu argumento dizendo o seguinte, Deus ele tem um povo que ele ama, quem é esse povo? É todo mundo? Não. E aí ele vai delimitar quem são aqueles que ele ama. Então, o capítulo 13 e o capítulo 14, ele usa expressões específicas que ele ama especificamente um povo e ele não ama todo mundo. Isso é muito coerente com o pensamento judaico. Ali em Isaías 53, quando a gente vê que ele morre pelos seus, né? O verso 10, 11 e 12 do capítulo 53. Aí, você pega o texto que foi citado do Evangelho de João, aquele que me ama, o Pai o amará. Então, a perspectiva não é teontológica, é antropológica. Da resposta de Deus com relação ao homem. Mas me permita uma parte para fazer uma pergunta. João 13, 1, ele está falando de quem, então? E aí ele está citando, olha, os seus, os que estavam com ele seriam amados até o fim. Mas ele não exclui o amor, e eu não contesto isso.
Ele ama a igreja, ele ama os seus, ele ama o seu povo, os eleitos, seja condicional ou incondicionalmente, mas eu não posso negar que existem textos claros que ele ama todo mundo. Ele quer que todos se salvem. Agora, a expressão máxima do amor de Deus é a relação com a salvação. Você vê ali, se você me ama, guardará meus mandamentos e o Pai o amará. Óbvio. Gálatas 6,7, não erreis, Deus não te deixe escarnecer, o que o homem semear certamente se fará. Provérbios diz, fiéis são as feridas feitas pelo que odeia ou pelo que ama? Ama. Pelo que ama. Então, Deus ama o pecador. Se esse pecador permanecer no pecado, Romanos 3,23, todos os pecados e destituição estão da glória de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O amor de Deus é tão grande, porque se o salário do pecado é a morte, ato contínuo, pecou, morreu. E o amor de Deus não permite que você morra, porque a misericórdia de Deus manifestada, e essa misericórdia se dá ao pecador também. Então, Minha pastor, visão, mas eu concordo com o senhor que a condenação pode recair sobre todos, né? Porque quando a gente vê a perspectiva eterna, o já está julgado e não será julgado, é uma perspectiva que na eternidade Deus já sabe aqueles que serão condenados e os que não serão condenados, né? Quem está em Cristo não é só nova criatura, mas não há condenação sobre ele. Mas se eu pegar aquela fala do senhor, quando o senhor coloca assim, mas é o mesmo Espírito que inspira, não pode haver essa contradição na Bíblia. Ou Deus ele ama um grupo específico, ou ele ama todo mundo. E o que João ele começa a funilar é para explicar que ele entende, pelo menos João entende, que esse amor ele é específico para um povo. E eu volto a dizer, não é estranho para um judeu pensar isso. Porque na perspectiva... E esse foi o erro judaico, lembre. Eles acharam errado. Eles olham para a nação de Israel e entendem que só essa nação vai ser salva. Quando para Abraão nunca foi dito isso. Abraão nunca... Tanto é que Gálatas 3, Paulo ele olha para o texto de Gênesis 12 e fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho sempre foi para as nações, não foi somente para um povo. Tanto que Jesus, as últimas palavras que ele diz aos seus discípulos é a grande comissão. Então, assim, João ele começa a qualificar o que é esse amor e para quem é esse amor. E não é só no evangelho, não. Nas cartas, por exemplo, na primeira carta, eu vou ficar no capítulo 4, eu podia ir para outros, mas o capítulo 4 ele é bem emblemático. Ele abre o capítulo 4, verso 11, dizendo o seguinte, amados, se Deus de tal maneira nos amou, veja, ele está fazendo uma menção, a gente que é acadêmico aqui também, né, professores, é como se eu estou fazendo uma referência aqui, não é aleatório, ele usa a mesma expressão. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. E aí ele continua dizendo, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós quem? Igreja do Senhor, não é para ímpio esse amor. E ele continua, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é o verso 16, não citei, o verso 19. Então veja que no capítulo 4 da primeira carta, ele volta ao tema do amor, porque é uma palavra que ele discute bastante, e ele abre dando aquele easter egg, né? aquela menção. Você vê a expressão, peraí, eu já ouvi essa expressão antes. E aí ele vai começar a falar que esse amor de Deus que ele tem pelo seu povo, ele é o imperativo para que amemos uns aos outros como corpo de Cristo. Então, sempre está voltado para a igreja do Senhor, para os eleitos do Senhor, condicional ou incondicionalmente, mas sempre voltado para a igreja do Senhor, até porque quem vai ter acesso a essa carta são eleitos do Senhor, condicionalmente ou incondicionalmente. A igreja do Senhor é que ouve essa carta. O ímpio não ouviria. O ímpio, na verdade, perseguia a igreja naqueles dias. É óbvio. Essa argumentação que a carta é para a igreja, todas as cartas, todo o evangelho, era dedicado à igreja para dar uma instrução doutrinária. E a instrução doutrinária dada é que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí amplia, porque senão você vai pregar, como é que eu vou saber quem é que Deus ama? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou definir que é um eleito? Que uma vez que a diferença é que quando você nasce, você é potencialmente salvo ou perdido. Antes de você nascer, Deus te considera salvo ou perdido. Já está vaticinado, inclusive, baseado no texto da presciência de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que está lá. Agora, a doutrina diz que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando o irmão expõe essa questão do texto da primeira epístola de Pedro, aliás, primeira epístola de João, é claro, ele está falando sobre o amor e sobre a igreja, e aí nas outras cartas. Mas isso não exclui a verdade que está escrito que ele quer que todos os homens sejam invariavelmente salvos. É uma incongruência você dizer que Deus quer que todo mundo seja salvo e ato contínuo diz, eu só amo os eleitos.
Eu não vejo sentido lógico nessa construção, Zeca. Mas, pastor, eu vou dar talvez até um argumento aqui para o senhor, mas eu já tentando explicar, porque teve um texto que ganhou muita notoriedade na internet. Um certo pastor de uma certa igreja desafiou um pastor presbiteriano com esse texto, que é Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí pega-se esse versículo e fala, Deus quer salvar aqui todo mundo, certo? Só que o texto ele continua. Por que eu estou insistindo nessa questão que é escrito à igreja, que é direcionado à igreja? Porque Paulo, e aí eu vou voltar para Paulo, vou quebrar um pouco aqui o acordo, mas Paulo, ele... Eu não acordei, não, senhor. Não, mas acordo comigo mesmo. Tá bom. Mas Paulo, por exemplo, ele vai pegar essa expressão, só que a própria explicação dele já destrói o argumento que é para todo mundo. Por exemplo, ele vai falar assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ele está direcionando totalmente para a igreja esse texto. Ele continua dizendo, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, não por todos, por nós, a fim de remir-nos, sempre direcionando a igreja, que de toda iniquidade, purificando para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se eu leio apenas o verso 11, eu crio um problema aqui. Mas se eu leio a explicação que o próprio Paulo vai dar, a gente vai entender que ele está falando aqui de um evangelho que é universal, ele não é judaico. Tampouco apenas gentílico, que hoje é o erro contrário nosso, né? A gente criticou muito Israel por segurar o evangelho, vamos usar essa expressão, mas agora a igreja não tem tanto interesse em evangelizar judeus. A gente não faz o caminho inverso, os gentios, né? Quando o evangelho é para a igreja do Senhor. Eu acho que esse texto ele é preponderante para o debate, porque esse texto mostra a salvação em 3 tempos. Quando ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É salvação do passado. Isto é, quando você recebe a Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Aí você vê a salvação do presente, que é a questão da santificação que nós vemos aqui, e a salvação do futuro, quando ele vai voltar para buscar a sua igreja. O fato de esse texto doutrinar a igreja, doutrinar o povo, não exclui a verdade de que a salvação foi manifestada a todos os homens e, por conta disso, nós temos que evangelizar e pregar que Jesus Cristo salva, que ele liberta, que ele quer levar as pessoas para o céu, porque essa é a manifestação do amor de Deus. Pastor, os presbiterianos pregam não, também. eu concordo com o senhor. Eu não estou dizendo que não. Só para deixar claro, quando o senhor colocou assim, que pode gerar uma incoerência, que eu não sei para quem pregar, esse problema ele pode ser gerado para os dois lados, porque os dois lados creem em eleição. A forma como a eleição se deu é que é diferente. Então, assim, eu não prego para converter pessoas, eu prego para glorificar Deus e cumprir o meu chamado. Quem vai converter é o Senhor. Eu vou pregar mesmo que o Senhor chegasse hoje para a gente e falasse, completou a medida dos eleitos, ninguém mais vai ser salvo. Agora é só para falar do evangelho mesmo, que é papel de vocês. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar anunciando, por quê? Porque é o meu papel fazer isso como crente. O meu papel é anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Se já completou os eleitos ou não, se tem alguém para ser convertido ou não, eu prego o evangelho. Eu não tenho um problema de consciência em relação a isso. Nossa, será que eu vou pregar para o Zé, que eu vou pregar para o Cruvinel? E se eles não são eleitos? Não, eu não sei quem são os eleitos. Por isso, eu devo pregar a todo mundo, a todo tipo de gente, a toda criatura, a todos os habitantes da terra, toda oportunidade que eu tiver, eu tenho que pregar o evangelho. Porque o amor de Deus é para o mundo, para as nações. É para os eleitos. Não está escrito, gente, que o amor de Deus é para os eleitos, porque quando cita o texto do Evangelho de João, que o pastor citou, que o reverendo citou, que ele amou os seus, não exclui a verdade que também está escrita que ele amou todo mundo e que a salvação é manifestada a todos os homens, e aquele que aceitar a Jesus, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está dizendo que você é forçado, só terminando o raciocínio. Romanos 10, 9 e 10, se teu coração creres, a tua boca confessares, você vai ser salvo. Quer dizer, você recebeu e aceitou o amor de Deus. Deus não ama o pecado, mas ele ama profundamente o pecador. E a graça de Deus se manifesta a todos os homens. Eu tenho dificuldade de entender, e esta frase o irmão foi até mais duro do que o próprio tema. O irmão disse que Deus só ama os eleitos. E eu não vejo essa revelação na Bíblia. Então, mas o mesmo Atos 2, a gente vai ter Atos 13, por exemplo, 47 e 48. Creram aqueles que foram destinados para a vida eterna, por exemplo, quando fala dos gentios. Romanos 10, a gente está falando do verso 9, mas o verso 10 explica o verso 9 do capítulo de Romanos 10. Ele vai explicar por que tem que confessar e por que tem que crer.
E eu não tenho problema com esses textos, não. Depois ele vai ter que discutir lá a palavra shema, que é usada, que não é usado logos, enfim. Mas a grande questão é que João ele tem um escopo muito claro. João 3, ele está falando de salvação. Ele não está falando de um outro amor, ele está falando de um amor salvífico. O capítulo 3 é todo sobre isso. Ele abre com o diálogo de Nicodemos e Jesus falando de regeneração, e ele conclui dizendo que, no verso 36, que quem não creu, a ira de Deus permanece sobre ele. O capítulo 3 é todo sobre salvação. É por isso que eu delimitei mais a pergunta e falei assim, o amor é pelos eleitos. Por quê? Porque eu estou falando de amor salvífico aqui. Eu não estou falando de graça comum, eu estou falando de graça especial. A graça especial, que é aquela que salva. Deus, ele ama quem? É nesse sentido que eu estou tratando. E se eu pegar, por exemplo, o texto de Timóteo, e eu vou voltar para Paulo de novo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer o seguinte em diante: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Aí veja o verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Ele vai continuar porque foi designado pregador. Então, Paulo ele vai olhar a questão do já e ainda não, que na eternidade Deus já decretou os que ele vai salvar, e eu não vou entrar no mérito condicional e incondicional para a gente não fugir tanto assim. Mas eu vou ter que explicar, né? Você já falou 2 vezes. Mas creio que incondicionalmente ele escolheu, porque ele fala que não segundo as nossas obras, mas um Deus que trata especificamente com o seu povo. Isso é muito coerente com Gênesis 3, gente. Gênesis 3,15 diz que Deus pôs uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, deixando bem claro desde o começo que há 2 povos distintos, um povo que é objeto do seu amor e um povo que é objeto da sua ira. Essa interpretação tem uma origem aliancista, né? Na verdade, o texto de Coríntios diz a recaine de até, que é a nova aliança. A nova aliança, o fim da lei é Cristo, justiça de tudo que crê, e essa nova aliança é a aliança da graça. Agora, a questão já foi citado aqui 2 vezes, que creram aqueles que foram determinados. E aí eu vou pegar o texto da 1 de Pedro 1:2, só para fazer um parêntese, colocar um hiato no nosso debate, para explicar eleitos segundo a presciência de Deus, né? O texto, ele é claro, kataprognosin teu, quer dizer, é óbvio que se a Bíblia explica, a própria Bíblia, antes da fundação do mundo, antes de você nascer, você já é contado entre salvo e perdido, mas na nossa visão não é uma visão de determinação ou do prorizo, que é a predestinação, porque é uma questão ativa de Deus, mas essa questão se dá porque ele tem o conhecimento antecipado. Prognosis é presciência, aquilo que é conhecido de antemão ou anteriormente a determinado ponto de referência temporal, não é? Peguei aqui essa colinha aqui para passar para vocês. Agora, o amor de Deus em toda a humanidade resulta no fato que Deus demonstra a sua misericórdia por não punir as pessoas por seus pecados imediatamente. Deus amou o mundo. O que a Bíblia diz? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A gente não morre, é o amor de Deus. Pecou, morreu. Nós temos quantos tipos de morte citados na Bíblia? Óbvio, o professor vai citar aí, Thanatos, morte espiritual, morte eterna e morte biológica, não é? Mas o salário do pecado é a morte. Se Deus não amasse a todos, estaríamos no inferno agora mesmo, ou na condenação agora mesmo. O amor de Deus pelo mundo é manifestado, que ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Está lá na 2ª Epístola de Pedro 3:9. Eu tenho dificuldade, irmãos, em que pese meu carinho pelos meus irmãos, eu não gosto da palavra reformado, porque luterano também é reformado, né? É da origem dos meus irmãos calvinistas, que defendem essa visão da eleição. Nós comungamos em muitas outros pontos doutrinários, podemos cear juntos e tudo mais, mas eu não comungo dessa visão que Deus só amou os eleitos, porque, a meu juízo, na minha leitura, na visão exegética que eu tenho, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A discussão da palavra todos aí, existe uma série de... Eu estou tentando não ser desrespeitoso, né, irmãos? De holocubrações do que aquele texto, do que aquela palavra específica
significa? Significa as nações. As nações são formadas de quê? De pessoas. Então, é óbvio que o Senhor não ama a questão geográfica, nem o nome do país, mas as pessoas que lá estão. E Deus amou o mundo. E essa é a questão que nós estamos aqui discutindo. Nem estamos discutindo se é eleito incondicionalmente ou condicionalmente. Deus ama ou não ama. Eu defendo que Deus, ele ama a todas as pessoas. O ato misericordioso da eternidade escrito em Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não faz nenhuma distinção desse amor, Cruvinel, assim, de ser eficaz, pelo menos, usando uma terminologia assim, eficaz para um? Entendeu? Ou não? Então, irmão, no caso do amor, não. Na salvação, mundo. Sim. Tá bom. No amor, porque se você interpretar a palavra agape como, não vou colocar como sentimento, porque aí usaria o antropopatismo, né? Que é um antropopatismo, uma figura de linguagem que atribui sentimento à divindade. Antropos e patós, homem e paixão, e sentimento. Eu entendo que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Eu entendo o livre-arbítrio. Aí é um conjunto de doutrinas. Sim. Eu entendo o livre-arbítrio. Agora, se você me perguntar do ponto de vista da salvação, no ponto de vista da salvação, antes do homem nascer, ele é contado como salvo perdido do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista do homem, antropológico, você é, quando nasce, potencialmente salvo ou perdido. É a sua história que vai determinar isso. A sua relação com a mensagem, a resposta ao evangelho. Então, é óbvio que eu vejo essa questão potencial de salvação e efetiva, de eficaz. Mas, com relação ao amor de Deus, não. Eu vejo que Deus ama todos os homens, todos os seres humanos. Deixa eu só voltar para a questão da presciência. A palavra na presciência, eu já fui muito bom em grego, também enferrujado. O pastor Cruvinel é muito melhor do que eu nisso, mas a palavra presciência ela tem vários significados. Por exemplo, a própria leitura que ele fez, eu tenho pelo menos duas aplicações. De alguém que pré-conhece porque sabe de antemão de algo, ou de alguém que pré-conhece porque predeterminou. Então, assim, um calvinista não tem problema com o termo presciência, porque ele pode pré-conhecer porque ele predeterminou. Se ele predeterminou, ele conhece todas as coisas. Então, assim, eu não tenho problema com... Não sei se foi você aqui no debate ou quem que falou, inclusive fazendo uma pergunta sobre isso da presciência, perguntou pro irmão arminiano, mas quem que fez o futuro para conhecer? Só uma colocação, se me permite, os meus queridos irmãos, respeitando os tradutores, que são muito melhores do que grego, que nós três aqui. Os tradutores são muito bons, sim. Né? Eleitos, todas as versões que eu tenho 3 versões. Eleitos segundo a, de acordo com, por causa de, eleitos segundo a presciência. Não é eu tenho a presciência porque elegi, no ponto de Deus, né? Eu conheço porque elegi. Aqui está dizendo eleitos segundo a presciência. Numa leitura simples para qualquer pessoa em língua portuguesa, entenderia. Eles foram eleitos porque eu sei, então determino que são eleitos. Mas a minha discussão, pastor, é justamente essa. Eu não estou discordando que a eleição se dá por presciência. Eu estou dizendo que a presciência ela pode ter outro significado. Não me parece... No segundo sentido que o irmão deu, a minha leitura, né, professor de grego, inclusive, e não por ser professor de grego, mas mesmo respeitando os tradutores... A segunda colocação que o irmão deu não me parece estar em linha com o que está escrito aqui. Mas de conhecer por ter determinado? Eu conheço porque determinei. Tá? É lógico, tem lógica. Do ponto de vista calvinista, isso tem lógica. Porque fui eu que determinei, então eu sei. Mas aí a questão é eleitos por causa da presciência, segundo a presciência. Aí é uma ordem, né? Pelo menos. Isso é harmonizando com outros textos. Mas eu ainda volto àquela questão, por exemplo, a gente falou sobre nações, né? A tese de pensar em nações como um todo, ela não sustenta. Por exemplo, Deus ele tem eleitos no Brasil. Temos 3 eleitos do Senhor, que 3 irmãos em Cristo, comprados pelo sangue do Cordeiro, que estarão eternamente em novos céus e nova terra. Glória. O Brasil está aqui representado, Deus tem eleitos no Brasil. Eu não preciso ter toda a nação brasileira. O Brasil já está representado. E isso vale até para Israel, porque nem todos de Israel são de fato israelitas.
Deus não amou... Não foi, toda a nação de Israel não foi salva, por exemplo. Pode citar aqui amanhã toda. Não. Várias pessoas. Você tem o próprio Caim, você vai ter a discussão sobre Esaú. No caso do dispensacionalista, ainda tem muita coisa para cumprir ainda, esse amor ainda que ficou... Mas eu volto para aquela questão. Eu não entendi como é que é o negócio. Não, ficou meio pelo caminho aí, o amor com a nação judaica. Ainda precisa de coisa, não é isso? A gente pode conversar um dia sobre aliancismo. Dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Vamos conversar, sim. Vamos marcar um dia para a gente conversar. Vamos. Mas deixa eu voltar à questão. O senhor concorda comigo que há dois povos distintos? E a Bíblia diz que há um povo que a ira de Deus permanece sobre ele. Não é que a ira recairá sobre esse povo. A ira de Deus permanece sobre esse povo. Então, assim, para além de aliancismo ou dispensacionalismo, nós vemos claramente no Antigo Testamento e no Novo Testamento dois povos distintos. Sim. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Não, aí a gente vai entrar no dispensacionalismo. Eu vejo a igreja como um povo distinto, então, como vejo os gentios... Não termina não, vamos continuar aqui. Peraí. Não, a ira de Deus permanece porque a pessoa não se arrependeu. A partir do momento que ela se arrepende, porque, veja bem, a pessoa nasce com a tendência pecaminosa. Todas. Então, todos os seres humanos nascem com a tendência pecaminosa. Pastor, desculpa, só pegar aqui um... Eu te desculpo antes de você falar. Uma parte. Eu não sei nem quem está dando uma parte para quem já aqui. Mas fica à vontade. Mas João 3, ele tem uma ideia muito sacramentada, concretizada. Creu, não será julgado. Não será julgado porque não há condenação sobre ele. Não creu, já está. A ideia é muito concreta, já está julgado. E aí ele conclui o capítulo 3 dizendo o seguinte: aqueles que não creem no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, para mim, é uma ideia muito fechada já. Não há algo que possa mudar desse resultado. Mas não tem equívoco aí. Porque todos os seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que muda essa realidade é se você passou da morte para a vida. E se passa da morte para a vida recebendo Jesus como Salvador. A questão é, Deus ama esses mortos espirituais? A Bíblia diz que Deus ama. Sendo eleitos, sim. Deus ama. Vamos lá, então vamos excluir, vamos supor que eu aceite a sua tese. Supor, que eu não aceito, mas vamos supor. Então são nações, nós somos as nações representadas aqui. Então está aqui, 1 Timóteo, vou ler de novo, 2,4. O qual deseja que todos os homens, não está falando de nações, nem a palavra mundo, não está falando de gênero humano, todos os homens. Aí engloba eu, você, nós, os eleitos, os não eleitos, os que vão nascer, os que já partiram, todos são salvos. E aqui eu não estou defendendo ninguém que depois que partiu pode ser salvo. Não estou defendendo isso, não. Estou falando da totalidade da humanidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e, ato contínuo, conjunção aditiva, chegam ao pleno conhecimento da verdade, que vai aquele texto de Tito que ele falou, que é o desenvolvimento da salvação. Como Spurgeon falou, aqui para citar um grande calvinista, que tem minha admiração, não é? Se você não santifica, coloque em dúvida a sua eleição. Sim. Vou citar um outro grande teólogo também, Sproul. Sproul vai dizer o seguinte: se Deus ama o pecador e odeia o pecado, por que ele não joga os pecados no inferno? Porque aí a questão do arbítrio. Aí nós temos... como eu disse, E a gente já não está nem pedindo a parte mais, né, amigo? Não, vocês já estão conversando. Vamos botar uma mesa Traz o café aqui. Tá maravilhoso. Traz o café. Tá maravilhoso. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu quero ouvir essa resposta. Agora? Claro. Lá, então, é a questão do arbítrio. No ponto de vista armínio, soberanista, arminiano, aí tem algumas variações dentro do arminianismo, não é? Eu vou dizer do ponto de vista bíblico, do que eu entendo ser bíblico, mas eu não uso isso de forma de dizer que a sua concepção é antibíblica, tá ok? Uma questão de interpretação, irmãos. Vamos ter prudência e vigilância para não ser carnal com os nossos irmãos. A visão do arbítrio. Por que ele não lança os pecados, faz um homem robotizado? Porque Deus deu ao homem o poder da escolha. Se você está em Cristo, é nova criatura. Olha o condicional. Se você receber Jesus, você é salvo. Então, eu vejo essa questão ativa, não é? Com o homem agindo ativamente para receber aquilo que Deus proporcionou por graça. Mas ainda assim, ele teria que jogar somente os pecados se ele só odeia o pecado. Essa é a questão que o Sproul levanta. O que o Sproul levanta é o seguinte: se Deus só odeia o pecado e não o pecador, ele deveria jogar no inferno apenas os pecados. Porque o homem, ele é, uma palavra, o agente da pecaminosidade, não é? O pecado está no homem. Gálatas 5,17 diz que existe um inimigo
complicado que tem que ser vencido. 5,17 que diz que sarkis, antropos sarkikos, homem carnal, antropos pneumatikos, homem espiritual. A Bíblia diz que existe uma luta dentro do homem entre carne e espírito. Se você der lugar à carne, você é detentor do juízo. O Paulo vai dizer em Romanos que o que é espiritual tende para o espiritual, o que é carnal tende para o carnal. É verdade. E isso nós vamos concordar amanhã toda. Mas a luta é diária. Não, a santificação todo dia o irmão tem que dizer, progressiva. Samuel, é hora de morrer mais um pouquinho para a glória de Cristo. Sim. Cruvinel. Pergunta quantos Cruvinel tem aqui dentro. Quero nem saber. Tem alguns que é bom nem... Deixa pra lá que você já falou Deus, a sua aqui. misericórdia me ajuda a dominá-lo. Só do apelido Caveirinha a gente já sabe foi, que isso vem foi há mais de muita 40 coisa. anos, hein, irmão? Você contou, eu lembro dessa história. Eu não conhecia esse apelido. Eu era o Cruvinel- desandado, irmão. Cruvinel Não era já bom contou pra... aqui o Jesus testemunho. mudou minha vida. Lá. E se você procurar, tá lá no YouTube do Vejam Só. É tem por lá... isso que eu tô sempre sorrindo, irmão. Irmão, transformação. Opa! É isso, O pessoal fala, como é que você tá sempre sorrindo, irmão? É porque Jesus é bom. E de acordo com o que nós ouvimos aqui, está sorrindo porque o amor de Deus te alcançou. Me alcançou soberanamente. pecador, e muito. Eleito. Irmão, é muito. E me fez um eleito. Não nego isso. Olha lá. Eu não nego isso. Tá Tá vindo. na Bíblia. Vamos que você tá Não, chegando irmão, lá. o problema é o seguinte, ó. Sabe por que eu não me falo... Eu nasci numa igreja que confessou arminiana sem saber, flertei com o calvinismo e me tornei soberanista. Eu não consigo, já aqui nesse programa, dizer eu sou isso ou aquilo, porque senão eu vou ter que pegar o óculos de Calvino, de Armínio, e vou ter que forçar texto, e não vou fazer isso, não. E você é bom por conta disso. Eu te admiro demais. Bondade sua. Ó, mas eu preciso ir pro intervalo. Já estourei o tempo, já não dá mais tempo pra mais nada. Vamos pro intervalo. Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o amor de Deus, que de acordo como foi defendido, né, no primeiro bloco pelo reverendo Samuel Ribeiro, um amor para com os eleitos. E, conforme a defesa do pastor Roberto Cruvinel, um amor para com todos. Sim. Correto? Correto. Então agora nós vamos neste bloco para as considerações finais, sobre as linhas, né, que foram defendidas aqui e um trechinho para uma aplicação para você que nos acompanha, tá bom? Infelizmente esse bloco é bem curtinho, nós já abusamos no bloco anterior, então 4 minutos para cada um para a gente poder encerrar o programa de hoje. O pastor Cruvinel inicia o bloco, o reverendo Samuel vai ter o privilégio de encerrar, tá bom? E como vocês estão bem comportados, não preciso nem falar que não pode ficar com provocação nessa última fala, mas vocês estão demais, não vou nem precisar disso. Vamos lá, Cruvinel. Querido telespectador e teleinternauta, presta muita atenção. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira apaixonada. Quando você vê textos bíblicos como Jesus entrando em Sicar, na região de Samaria, e procurando uma mulher reprovada socialmente, ele a ama e ele traz salvação àquele coração. Quando você vê Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele faz isso em seu lugar. Talvez você se julgue muito pecador, sem forças para ficar em pé. Jesus ama você. A Bíblia Sagrada diz que é vontade de Deus, primeira epístola de Paulo a Timóteo 2,4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele está falando de você. De você mesmo, que está me assistindo agora, que talvez já frequentou a igreja, está afastado, teve decepções com líderes. Nada disso tem a ver com Deus. Jesus ama a sua vida profundamente. E se você fizer uma pequena oração nesse momento, uma oração singela, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, ele vai entrar no teu coração e você vai ver a alegria chegando em você, a salvação encontrando a sua vida. E um dia você estará no céu com o Senhor, glorificando a Deus. Não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai. Se você entender que ele te ama profundamente, que ele morreu na cruz por sua causa, que ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte, para te dar um novo nome, para ser o seu melhor amigo,
para dizer a você, eu não te deixarei, jamais te desampararei. Se você acreditar nisso com o seu coração agora, que ele é o Filho de Deus, você vai ser salvo. E agora acabou esse negócio de calvinismo, arminianismo aqui. A conversa é, Jesus ama você, Amém. Quer salvar e te levar para o céu. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, ele tudo fará. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Cruvinel, pelo carinho. Eu que agradeço. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. O irmão é um amado irmão. Amém. De verdade. Só o pessoal me seguir aí no meu Instagram, né? Cabe ainda gente lá para te seguir Cabe, lá? Tá só lotado seguir, ó, aquele Instagram Pastor lá. Roberto Cruvinel, Pastor Roberto Cruvinel. No meu YouTube tem lá o Pastor Roberto Cruvinel, tem lá muitos debates. Tem uns debates. Não, tem debate que não é amistoso como esse aqui, não. Tem negócio fervendo. Tem uns negócios E quem lá que quiser pega estudar fogo. grego comigo, me manda aí uma mensagem no meu WhatsApp ou conhecer nossos cursos teológicos com a palavra curso, no 11 967 665787. 11 967 665787. Reverendo Samuel, muito obrigado, viu? Boa, tá aí, ó. Inclusive, segue o Cruvinel lá no Instagram pra você ver ele andando de moto por aí, ó, fazendo as viagens missionárias. Sim, Coisa a gente linda, precisa andar de coisa moto linda, com é propósito. benção. É benção. Obrigado de novo, meu irmão, Obrigado. pelo carinho. Reverendo Samuel, 4 minutos também pro irmão, considerações finais e conclusão. É um versículo que eu gosto bastante, né, de Pedro, lá abrindo, logo depois da discussão sobre presciência, né, ele fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, na salvação preparada para revelar-se no último tempo, né? Temos um roteiro bíblico muito claro, né? Cristo veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará para nos buscar. E todos que estão nos assistindo precisam, primeiramente, se ainda não conhecem esse Cristo, conhecê-lo, né, por meio das Escrituras, aprofundar-se no conhecimento sobre ele, mas sempre aguardando a bendita esperança, né? A volta gloriosa de Cristo. Haverá um momento, né, que ele voltará para nos buscar. Será um evento singular, a trombeta irá ressoar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Será um evento glorioso e nós voltaremos para casa, né? Nós iremos para a nossa pátria. Que Deus te abençoe, meu irmão, abençoe cada um dos que estão aqui. Amigos queridos, é sempre uma conversa muito proveitosa. Não só aqui, conversa boa quando a gente almoça, toma café, a gente continua conversando, é sempre um momento muito bom. E falar da alegria de estar aqui e participar desse momento. Deus abençoe a todos nós, a cada um dos que estão em casa nos assistindo. E se você tem interesse de conhecer mais, procure igreja perto da sua casa. Vai lá, faz uma visita, se aprofunda no Evangelho. Claro, levanta informações se a igreja, aquela igreja é boa, né? Isso é bíblica. Isso é uma igreja bíblica, mas procura muitas igrejas bíblicas de muitas denominações, não só a presbiteriana. Os nossos irmãos assembleanos são irmãos nossos em Cristo, batistas. Sim. E eu não vou citar os metodistas, enfim, mas para não citar todas aqui que não dá tempo. Mas procura uma igreja, se aprofunda na Escritura, faz cursos aí de teologia, tem muitas opções na internet, para que você possa conhecer mais a respeito desse Deus que amou de tal maneira, né? Acho que o fantástico desse texto é o tal maneira. Sim. Fizeram a versão nova, pastor Cruvinel, que botou assim, Deus amou tanto o mundo. Nossa, é tão limitado ainda esse tanto. O tal maneira é, para mim, ainda a expressão próxima daquilo que é o amor de Deus para conosco. Tamanho. Que Deus abençoe a todos nós e uma ótima semana para todos. Da grandiosidade desse amor, né? Obrigado, reverendo, pelo carinho. Também um amigo que o Vejam Só nos proporcionou. Os contatos do nosso irmão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Hoje nós não temos enquete em respeito ao reverendo Samuel, que colocou como exigência para vir no programa parar de apanhar na internet. Brincadeira. Deixa eu só abrir um parênteses, o pastor Cruvinel já falou isso sobre apanhar na internet. Às vezes a conversa aqui é tão amistosa, amigos, irmãos em Cristo, e na internet o pessoal fica se quebrando. Desviado. Na internet, né? Faz isso, né? Mas ó, o pessoal na internet hoje acompanhando aqui ao vivo está elogiando muito o Cruvinel. Obrigado. Porque se saiu muito bem, mesmo sendo confrontado por 2 aqui. Eu orei antes, eu orei, pessoal. Eu orei mesmo. Ué, eu orei. O microfone até caiu. O pessoal tá te elogiando demais. Mas não foi 2 contra 1, eu nem falei nada. Eu fiquei quieto aqui, só provoquei, mas não falei nada. Mas a gente fica tranquilo, a gente é amigo, irmão. Amizade. Isso amizade é coisa séria. Sem dúvida nenhuma. E se você tá na internet e tá discutindo, o fulano isso, outro aquilo, vai te converte, irmão. Busca Deus, não é? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo carinho, obrigado por compartilhar o nosso trabalho, por divulgar. Realmente o sucesso do Vejam Só passa muito
pela sua mão também, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo e você que nos assiste aqui pela HIT também, sempre dando o seu carinho e a sua audiência. Forte abraço e até a próxima!